Copa do Mundo da FIFA chega na fase das oitavas de final. Brasil tem 2 cortes de última hora a 2 dias do confronto contra a Coreia do Sul. Pelé é novamente internado em estado de saúde, embora estável, não é nada animador. Bolsonaro tem a aposentadoria de deputado federal garantida há 1 mês de deixar a presidência. E ainda, prestação de contas de Buíque referente a 2020 começa a ser julgada pelo Tribunal de Contas de Pernambuco. A auditoria feita pelo órgão aponta que o rombo nas contas públicas é muito maior do que o previsto. Gastos desnecessários com decoração de Natal em plena pandemia, fama de mal pagador e até dinheiro que deixou de ser repassado para a Previdência são alguns dos problemas apontados no documento ao qual o podcast Cafezinho teve acesso com exclusividade. Relatório que será votado pelos conselheiros do TCE sugere que a Câmara de Vereadores abra um processo de cassação de mandato contra Arquimedes Valença pelas contas do município em 2020. Se você ficou até aqui, aproveite e tome esse cafezinho com a gente, porque assunto é o que não vai faltar. No ar para todo mundo em mais de 20 plataformas de streaming de áudio, além dos nossos canais oficiais no YouTube e Rumble. E trazido a você como sempre pela Anchor, a maneira mais fácil de fazer seu podcast. Baixe agora o aplicativo disponível nas versões para Android e iOS. Fala pessoal, tudo em ordem? Eu sou William Lourenço, seu nobre locutor, e este é o podcast Cafezinho. Desde já eu agradeço a você que me acompanha pela audiência, paciência, carinho e confiança de sempre. Quando eu achava que hoje seria nosso último episódio no ano por causa da falta de assunto, uma bomba surge e me força a estender os trabalhos por aqui em mais uma semana. O podcast Cafezinho publicou em seu site de ontem para hoje 2 reportagens exclusivas com o conteúdo do relatório de auditoria do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco sobre as prestações de contas do município de Buíque referentes ao ano de 2020. Esta auditoria é realizada pelo órgão e serve como referência para os conselheiros decidirem pela aprovação ou rejeição das contas de um município. O documento, assim como todos da prestação de contas, está disponível para qualquer cidadão acessar no portal Tome Conta. A quem nos acompanha pelo YouTube e Rumble, os links das matérias estão na descrição do vídeo. Aqui neste episódio eu vou trazer um breve resumo do que essa auditoria apontou. E já vou logo adiantando, tem coisa que, se for mesmo levada para frente, pode dar cadeia para muita gente. Um gasto desnecessário de R$1,5 milhão em eventos em plena pandemia de Covid-19. R$251 mil gastos entre os meses de maio e dezembro. 83 mil somente com decoração de Natal. Um rombo de mais de R$372 milhões no fundo de previdência do município. Manobras para a prefeitura abrir créditos suplementares infinitos sem nenhuma contrapartida. Fama de mal pagador, incapaz de pagar compromissos a curto prazo. Despesas com pessoal acima do limite imposto por lei pelo 4º ano consecutivo. Estas são algumas das irregularidades que o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco apontou em seu relatório de auditoria sobre a prestação de contas de Buíque referente ao ano de 2020. O relatório é um dos documentos a serem analisados pelos conselheiros para decidirem se aprovam ou rejeitam as contas de um município. O processo entrou na fase final de análise em 11 de novembro desse ano e ainda não tem data para ser julgado em plenário. O prefeito Arquimedes Valença do MDB descumpriu 6 de 13 limites constitucionais, todos referentes à despesa de pessoal e regime de previdência. A prefeitura firmou acordo com a Fazenda Nacional para o pagamento de uma dívida do Fundo de Previdência Social em 20 parcelas,
mas, segundo o relatório, deixou de pagar uma de propósito. Por causa disso, Arquimedes foi multado em mais de R$5.000 pelo Tribunal de Contas. Além dele, também foram multados sua filha Teófila, ex-secretária de Assistência Social e atual chefe da Saúde, e Janice Rodrigues, ex-secretária de Saúde. Vale lembrar que Janice foi exonerada em abril deste ano, após o escândalo da Operação Anulis da Polícia Civil de Pernambuco, que apurava justamente um esquema de peculato e corrupção ocorrido no Fundo Municipal de Saúde. Ainda na Previdência, a secretária de Educação Marilan Belisário deixou de repassar em 2020 mais de R$296.000 em contribuições patronais e de servidores da pasta ao Fundo Municipal de Previdência. O repasse integral é obrigatório por lei e Marilan foi multada por atentar contra o princípio constitucional do equilíbrio financeiro e fiscal do regime de previdência social. Na educação, aliás, a auditoria do TCE apontou que, embora a pasta tenha cumprido com os limites mínimos de investimentos na rede municipal de ensino, os desempenhos dos alunos em índices como o IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, por exemplo, foram abaixo do ideal. Contra Arquimedes Valença, a auditoria do TCE aponta que podem ser abertos contra ele, por causa dessas irregularidades nas contas de 2020, 4 processos de cassação de mandato por crime de responsabilidade, que devem ser votados pela Câmara de Vereadores, 4 ações de improbidade administrativa e uma de apropriação indébita previdenciária na Justiça. Vale lembrar que foi por causa disso que Jonas Camelo, seu adversário político, teve suas contas públicas de 2015 e 2016 rejeitadas pela Câmara de Vereadores, além da sua candidatura à prefeitura impugnada pelo Tribunal Superior Eleitoral em 2020. Um processo de gestão fiscal no Tribunal de Contas do Estado. Além disso, 3 irregularidades na Previdência Municipal podem impedir a emissão de um documento que autoriza todos os repasses de verbas da União à Prefeitura. O podcast Cafezinho entrou em contato com a assessoria de imprensa do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco sobre este relatório de auditoria. Até o momento em que este episódio estava sendo gravado, não obtivemos retorno, mas assim que a resposta nos for enviada, será devidamente publicada em nosso site e demais perfis oficiais. E tudo isso que eu citei aqui foi só o que acharam nas contas de Buick de 2020. Imagine quando o TCE for analisar aumento de salário de secretários, cortes em gratificações dos servidores da educação e tantas outras lambanças que a prefeitura acabou fazendo de 2020 para cá. Vamos agora com o nosso cafezinho expresso. O ex-jogador Pelé, de 82 anos, está internado desde terça no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Embora tenha sido internado com uma infecção respiratória, ele luta contra um câncer no intestino desde o ano passado. E agora, a equipe médica decidiu suspender a quimioterapia por seu organismo não responder mais ao tratamento. O rei do futebol está sob cuidados paliativos, que são medidas de conforto para aliviar a dor e a falta de ar. Tais cuidados são geralmente indicados a pacientes em estágio avançado ou terminal de uma doença. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, concedeu nesta sexta ao presidente Jair Bolsonaro uma superaposentadoria de R$30.000 por mês, pelo tempo em que ele foi deputado federal entre 1991 e 2018. Esse benefício é permitido e previsto em lei. Além disso, Bolsonaro ainda recebe por mês outros R$11.900 por ter sido capitão reformado do Exército e pode ainda ganhar mais uma aposentadoria de presidente a partir do mês que vem.
Assim que deixar a presidência, o político de 67 anos ainda ganhará um cargo de consultor no PL, partido ao qual é filiado, com uma remuneração mensal que não foi divulgada. Essa consultoria será em especial para fazer oposição a Lula, eleito em outubro para seu terceiro mandato como presidente. Cafezinho na Copa. A Copa do Mundo da FIFA, que ocorre no Catar, entrou na fase de oitavas de final. Hoje à tarde, a Holanda bateu os Estados Unidos por 3-1 e se tornou a primeira seleção a avançar para as quartas neste Mundial. Em jogo realizado às 4 da tarde, a Argentina de Lionel Messi venceu a Austrália por 2-1 e vai pegar a Holanda nas quartas. O Brasil, mesmo com a derrota para Camarões por 1-0 ontem, está nas oitavas e enfrenta a Coreia do Sul na segunda às 4 da tarde pelo horário de Brasília. Embora haja otimismo por parte da comissão técnica com a evolução do atacante Neymar e do lateral direito Danilo, que haviam sofrido lesões no tornozelo no jogo contra a Sérvia, mas 2 jogadores acabaram se machucando e, por não terem tempo hábil de se recuperar a tempo de algum jogo, estão fora deste Mundial. O lateral esquerdo Alex Telles e o atacante Gabriel Jesus, com lesões no joelho direito. O lateral esquerdo Alex Sandro segue em observação após a contusão sofrida no jogo contra a Suíça. A essa altura do campeonato, o técnico Tite terá que contar com aquilo que ainda lhe restou. No jogo contra Camarões, por exemplo, ele usou o time reserva justamente para dar mais tempo de descanso e preparo físico aos titulares contra os coreanos. E assim nós encerramos mais uma edição do podcast Cafezinho, agradecendo a você que me ouviu pela audiência, paciência, carinho e confiança de sempre. Siga o podcast Cafezinho em todas as redes sociais. Basta pesquisar no Facebook e Instagram por Podcast Cafezinho Oficial e no Twitter por Pod Cafezinho WL. Inscreva-se também em nossos canais oficiais no YouTube e Rumble. Basta pesquisar por Podcast Cafezinho com William Lourenço. Saiba das notícias do Brasil e do mundo, bem como tem acesso às nossas colunas de opinião e reportagens exclusivas no nosso site podcastcafezinhooficial.blogspot.com. Eu tô indo embora, e a você que fica, tenha um excelente dia e até a nossa próxima edição.